O milionário deu um tapa na nova faxineira na frente dos seus convidados, mas segundos depois se arrependeu. O sol de verão banhava os jardins impecáveis da mansão Bela Vista, uma das propriedades mais luxuosas de Alphaville. Eduardo Monteiro, aos 52 anos, havia construído um império nos negócios imobiliários que lhe permitia viver cercado pelo que há de mais fino no mundo. Suas festas eram lendárias na alta sociedade paulistana, reunindo empresários, políticos e celebridades em eventos que custavam mais do que muitas pessoas ganhariam em uma vida inteira. Naquela tarde especial, Eduardo celebrava o fechamento de um negócio milionário que expandiria seus empreendimentos para o interior do estado. Os convidados, todos vestidos com roupas de grife, circulavam pelos jardins ornamentados, degustando vinhos importados e canapés preparados pelos melhores chefes da cidade. O ambiente exalava sofisticação, desde as mesas decoradas com cristais de baccará até as flores raras trazidas especialmente do Equador. Entre os funcionários que serviam os convidados, destacava-se pela discrição uma jovem que poucos ali conheciam. Marina Silva, de 28 anos, havia sido contratada na semana anterior através de uma agência de trabalho temporário. Seu uniforme simples contrastava drasticamente com a opulência ao redor, mas ela executava suas tarefas com dedicação silenciosa, quase invisível aos olhos dos presentes. Marina carregava consigo uma história de luta que transcendia aquele ambiente de luxo. Criada em um bairro simples da zona leste de São Paulo, ela havia abandonado os estudos ainda adolescente para trabalhar e ajudar a sustentar a família após a morte prematura do pai. Seus dias começavam antes do amanhecer e terminavam apenas quando a lua já estava alta, dividindo-se entre diversos empregos para garantir que não faltasse o essencial em casa. O evento transcorria perfeitamente até que o inevitável aconteceu. Marina, carregando uma bandeja com taças de vinho tinto francês, passou próxima a um grupo de convidados que gesticulavam animadamente durante uma conversa sobre investimentos. Um movimento brusco de um dos homens fez com que seu cotovelo esbarrasse na bandeja e uma das taças de cristal escapou, despencando em direção ao chão de mármore importado. O barulho do cristal se estilhaçando cortou o ar como uma lâmina, interrompendo todas as conversas instantaneamente. O vinho tinto se espalhou pelo chão claro, criando uma mancha vermelha que parecia sangue sobre a pedra pristina. Marina, em pânico, imediatamente se abaixou para tentar conter o estrago, sussurrando desculpas enquanto suas mãos tremiam. Eduardo, que conversava com investidores japoneses sobre um projeto de shopping center, voltou-se rapidamente ao ouvir o som. Seus olhos se fixaram na cena, o vinho se espalhando, os cacos brilhantes espalhados, e Marina ajoelhada, tentando desesperadamente limpar a bagunça com um pano pequeno que apenas espalhava ainda mais o líquido. A raiva tomou conta dele de forma instantânea e irracional. Naquele momento, Eduardo não enxergou uma funcionária que havia cometido um acidente. Ele viu apenas alguém que havia perturbado sua festa perfeita, que havia constrangido-o diante de seus convidados importantes. O estresse acumulado de meses de negociações difíceis, a pressão para manter sua reputação impecável e o orgulho ferido se combinaram em uma tempestade emocional devastadora. Sem qualquer hesitação ou reflexão, Eduardo caminhou até Marina com passos firmes e determinados. Todos os convidados observavam em silêncio, alguns ainda com as taças suspensas a meio caminho dos lábios, outros com os garfos parados no ar. A tensão era palpável, como se o próprio ar tivesse se tornado denso e pesado. Quando Marina levantou o rosto, seus olhos encontraram os dele por uma fração de segundo. Naquele olhar, Eduardo deveria ter visto medo, desculpa, vulnerabilidade. Deveria ter reconhecido a humanidade daquela jovem mulher que trabalhava incansavelmente para sobreviver. Mas sua ira havia cegado completamente sua capacidade de compaixão.
O tapa veio forte e seco, ecoando pelos jardins como um trovão em céu limpo. A força do golpe fez Marina cambalear, sua mão imediatamente se erguendo para cobrir a face que ardia em dor e humilhação. Lágrimas brotaram instantaneamente de seus olhos, mas ela permaneceu em silêncio, absorvendo não apenas a dor física, mas a humilhação pública diante de dezenas de estranhos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nenhum dos convidados se mexeu, nenhum ousou falar. Era como se o tempo tivesse parado, congelando aquele momento de crueldade em uma eternidade desconfortável. Foi então que Marina, ainda com a mão no rosto machucado, sussurrou palavras que fariam o mundo de Eduardo desabar. Por que o Senhor fez isso comigo? Papai, se você está sentindo o mesmo choque que eu ao contar essa história, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa revelação impressionante. Se inscreva no canal para não perder o próximo capítulo e me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação torna nossa comunidade ainda mais especial. As palavras de Marina ecoaram pelo jardim como uma sentença de morte. Eduardo sentiu suas pernas fraquejarem, como se o chão de mármore tivesse se tornado areia movediça sob seus pés. Sua mente, até então tomada pela raiva, agora lutava para processar o impossível. A palavra papai reverberava em sua cabeça como um sino fúnebre, carregando consigo a força devastadora de 28 anos de ausência. Os convidados permaneciam paralisados, testemunhas involuntárias de um drama que transcendia qualquer coisa que pudessem ter imaginado. Alguns começaram a sussurrar entre si, tentando entender o que acabara de acontecer. Outros simplesmente observavam em choque, suas mentes tentando conectar os pontos de uma revelação que parecia saída de um roteiro cinematográfico. Eduardo olhou para Marina com novos olhos, como se uma névoa densa tivesse se dissipado subitamente. O rosto dela, marcado pela vermelhidão do tapa, carregava traços familiares que ele havia se forçado a esquecer décadas atrás. O formato dos olhos, a curva do nariz, a linha delicada do queixo, tudo isso formava um mosaico genético que ele reconhecia, mas que havia enterrado nas profundezas mais escuras de sua memória. 29 anos atrás, Eduardo era um jovem empresário em ascensão, ambicioso e imprudente. Durante uma viagem de negócios a São Paulo, ele conheceu Helena Silva, uma jovem de apenas 20 anos que trabalhava como recepcionista em um pequeno hotel onde ele se hospedou. Helena possuía uma beleza natural e singela que contrastava com o mundo artificial no qual Eduardo vivia. Por algumas semanas, eles viveram um romance intenso e aparentemente verdadeiro. Quando Helena descobriu a gravidez, Eduardo estava prestes a se casar com Margarete Albuquerque, filha de um empresário influente cujo apoio era crucial para seus planos de expansão nos negócios. O casamento não era apenas uma união amorosa, mas uma aliança estratégica que abriria portas para contratos milionários e sociedades lucrativas. A notícia da gravidez de Helena chegou como um furacão, ameaçando destruir todos os seus planos cuidadosamente elaborados. Eduardo tomou a decisão mais covarde de sua vida. Ofereceu dinheiro a Helena para que ela resolvesse o problema e desaparecesse de sua vida para sempre. Quando ela se recusou, explicando que jamais abriria mão do filho, Eduardo simplesmente desapareceu. Mudou de telefone, evitou os lugares onde poderiam se encontrar e instruiu seus advogados a negarem qualquer tentativa de contato. Para ele, Helena e o bebê que estava por vir simplesmente deixaram de existir. Helena, abandonada e grávida, enfrentou sozinha os meses mais difíceis de sua vida. Sem apoio financeiro ou emocional, ela trabalhou até o último dia possível, economizando cada centavo para garantir que seu bebê nascesse com saúde. Marina veio ao mundo em um hospital público, fruto de um amor não correspondido e de uma rejeição que moldaria toda sua existência. Crescendo sem a figura paterna, Marina desenvolveu uma força interior extraordinária.
Helena, mesmo lutando contra inúmeras adversidades, criou sua filha com amor abundante, ensinando-lhe valores de dignidade, trabalho honesto e compaixão pelo próximo. Nunca contou à menina a verdade completa sobre o pai, apenas que ele era um homem importante que não podia estar presente em suas vidas. Marina descobriu a identidade do pai apenas recentemente, quando Helena, em seu leito de morte devido a um câncer que não puderam tratar adequadamente por falta de recursos, finalmente revelou toda a verdade. Com o último suspiro, Helena entregou à filha uma foto antiga de Eduardo e alguns documentos que comprovavam o relacionamento entre eles. Movida não pela vingança, mas pela necessidade de compreender sua própria história, Marina começou a investigar discretamente a vida do homem que a abandonara antes mesmo de nascer. Descobriu sua riqueza, sua família perfeita, sua reputação impecável na sociedade. A ironia da situação era cruel. Enquanto Eduardo construía um império e uma imagem pública irrepreensível, sua filha legítima lutava para sobreviver nas margens da sociedade. A oportunidade de trabalhar na festa surgiu através de uma agência de empregos temporários. Marina não havia planejado se revelar naquele dia, talvez nunca tivesse coragem de fazê-lo. Mas a humilhação pública, o tapa na face, a crueldade gratuita diante de tantas pessoas, tudo isso quebrou as barreiras da contenção e trouxe à tona a verdade que ela carregava sozinha há meses. Eduardo continuava paralisado, sua mente tentando processar décadas de negação e auto-engano. Aos poucos, as lembranças reprimidas voltavam à superfície. O sorriso doce de Helena, as promessas que fizera e quebrara, o medo que sentira ao saber da gravidez, a covardia que o fizera fugir da responsabilidade. Cada memória era uma punhalada em sua consciência adormecida. Os convidados começaram a se movimentar desconfortavelmente, alguns discretamente se dirigindo para as saídas. O clima festivo havia se transformado em algo constrangedor e tenso. Eduardo percebeu que sua reputação, construída ao longo de décadas, estava desmoronando diante de seus olhos, tijolo por tijolo, revelação por revelação. Marina permanecia de pé, ainda com a mão no rosto dolorido, observando o homem que a rejeitara, antes mesmo de conhecê-la. Não havia ódio em seus olhos, apenas uma tristeza profunda e uma pergunta silenciosa que ecoava no ar. Por que não fui digna de seu amor? O jardim da mansão, que minutos antes fervilhava com conversas animadas e risos, agora parecia um cemitério silencioso. Eduardo sentia cada batimento de seu coração ecoar em seus ouvidos como tambores de guerra, enquanto a realidade da situação se infiltrava em sua consciência como veneno lento e devastador. Suas mãos tremiam incontrolavelmente, e pela primeira vez em décadas, o homem que controlava milhões se sentia completamente perdido e vulnerável. Marina continuava parada diante dele, a marca vermelha do tapa ainda visível em sua face pálida. Suas lágrimas haviam secado, mas seus olhos carregavam uma mistura complexa de emoções: dor, decepção e uma estranha sensação de alívio por finalmente ter revelado o segredo que carregava. Ela não havia planejado aquele momento, mas agora que as palavras tinham sido ditas, não havia como voltar atrás. Os convidados começaram a se dispersar gradualmente, alguns murmurando desculpas educadas sobre compromissos urgentes, outros simplesmente desaparecendo silenciosamente. Margarete, a esposa de Eduardo, permaneceu ao lado do marido, sua expressão uma máscara perfeita de controle social, embora seus olhos revelassem o pânico que sentia. Em seus 30 anos de casamento, ela havia aprendido a navegar pelas águas turbulentas da alta sociedade, mas nunca havia enfrentado algo como aquilo. Eduardo finalmente conseguiu encontrar sua voz, embora ela saísse como um sussurro rouco e quase inaudível. Tentou formar palavras, mas elas se perderam em sua garganta seca. Como poderia explicar 3 décadas de negação?
Como poderia justificar ter batido na própria filha sem sequer saber quem ela era? A ironia cruel da situação o consumia por dentro como ácido. Marina quebrou o silêncio que se estendia como uma eternidade. Sua voz, embora suave, carregava uma firmeza que surpreendeu a todos os presentes. Ela contou, de forma sucinta mas impactante, sobre os últimos dias de vida de Helena, sobre como sua mãe havia carregado o segredo por tanto tempo para protegê-la da rejeição, sobre como descobrir a identidade do pai havia sido ao mesmo tempo uma revelação e uma condenação. A cada palavra de Marina, Eduardo sentia pedaços de sua alma se despedaçarem. Helena. O nome ecoou em sua mente como uma canção esquecida que volta subitamente à memória. Ele se lembrou do sorriso dela, da forma como seus olhos brilhavam quando falava sobre sonhos e esperanças. Lembrou-se das promessas que fizera, das palavras doces que sussurrara e de como tudo isso se transformou em pó no momento em que seus interesses pessoais foram ameaçados. Os funcionários da festa, orientados discretamente por Margaret, começaram a recolher os utensílios e a limpar o local, tentando restaurar alguma normalidade ao ambiente. Mas todos sabiam que nada seria normal novamente. O tapa que Eduardo dera em Marina não havia sido apenas um ato de violência física. Havia sido o momento em que toda uma vida de mentiras e negações veio à tona de forma brutal e irreversível. Eduardo tentou se aproximar de Marina, mas suas pernas pareciam feitas de chumbo. Cada passo era um esforço monumental, carregado do peso de anos de culpa reprimida. Quando finalmente ficou próximo o suficiente para ver os detalhes de seu rosto, a semelhança se tornou inegável. Marina possuía os mesmos olhos expressivos que ele via no espelho todos os dias, a mesma linha determinada do maxilar que havia herdado de seu próprio pai. A jovem não recuou quando ele se aproximou. Havia uma dignidade em sua postura que contrastava drasticamente com a posição submissa que ocupara momentos antes, quando era apenas a nova faxineira. Agora, ela estava diante dele não como funcionária, mas como filha. Uma filha que ele havia abandonado, rejeitado e, ironicamente, agredido sem saber sua identidade. Margaret observava a cena com um misto de fascínio e horror. Sua mente calculista já começava a avaliar os danos que aquela revelação poderia causar à reputação da família, aos negócios de Eduardo, à posição social que haviam construído juntos. Mas além das considerações práticas, ela sentia uma estranha piedade por aquela jovem que havia aparecido como uma fantasma do passado de seu marido. Marina finalmente quebrou o silêncio novamente. Sua voz agora mais forte e decidida. Ela explicou que não havia vindo em busca de dinheiro ou reconhecimento público. Não queria destruir a família dele ou causar escândalos na mídia. Tudo o que sempre desejara era compreender por que havia sido abandonada, por que não fora digna do amor paterno que toda criança merece. Eduardo sentiu uma dor no peito que não tinha nada a ver com problemas cardíacos, mas com o peso esmagador da culpa e do arrependimento. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele se viu confrontado com as consequências reais de suas ações, não em termos financeiros ou legais, mas em termos humanos e emocionais. A riqueza que acumulara, o poder que exercia, a influência que possuía, nada disso importava diante da realidade devastadora de ter rejeitado sua própria filha. Os últimos convidados finalmente se retiraram, deixando apenas Eduardo, Margaret e Marina no jardim que agora parecia assombrado pelos ecos daquele momento transformador. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons alaranjados que refletiam na piscina cristalina, criando um cenário paradoxalmente belo para uma revelação tão dolorosa. Marina olhou uma última vez para Eduardo, seus olhos carregando uma pergunta silenciosa que ele ainda não estava preparado para responder.
Então, com a mesma dignidade com que havia suportado a humilhação pública, ela se virou e começou a caminhar em direção à saída da propriedade. Eduardo observou Marina se afastando e sentiu algo que não experimentava há décadas: desespero genuíno. Não o tipo de ansiedade que sentia quando negócios importantes estavam em risco, mas uma angústia existencial profunda que ameaçava consumir sua alma. A figura dela caminhando em direção ao portão principal da mansão parecia carregar consigo a última oportunidade de redenção que ele talvez tivesse na vida. Sem pensar nas consequências ou no que os funcionários restantes pudessem pensar, Eduardo correu atrás da filha. Seus sapatos italianos de couro batiam freneticamente no chão de pedra portuguesa, produzindo um som desesperado que ecoava pelos jardins. Margarete permaneceu parada, observando a cena com uma expressão indescritível, uma mistura de choque, constrangimento e uma estranha compaixão pelo marido que conhecia há 3 décadas. Marina ouviu os passos apressados se aproximando, mas não diminuiu seu ritmo. Suas lágrimas haviam voltado, mas desta vez eram lágrimas de alívio misturadas com dor. Finalmente havia dito a verdade que carregava sozinha desde a morte da mãe. O segredo que a consumia por dentro havia sido liberado e, independentemente das consequências, ela se sentia mais leve. Eduardo alcançou Marina próximo ao portão principal, sua respiração pesada, revelando não apenas o esforço físico da corrida, mas também o peso emocional do momento. Pela primeira vez, desde a revelação, conseguiu articular palavras coerentes, embora sua voz tremesse com uma vulnerabilidade que ele não demonstrava desde a infância. Ele pediu para que ela não fosse embora. Não ainda. Suas palavras eram atropeladas, confusas, carregadas de décadas de arrependimento reprimido. Eduardo tentava explicar o inexplicável. Como um homem, podia abandonar a própria filha por ambição e covardia. Tentava justificar o injustificável, como havia escolhido o dinheiro e o status social acima da responsabilidade paternal. Marina parou de caminhar, mas não se virou para encará-lo. Sua postura revelava o conflito interno que travava. Parte dela queria ouvir as explicações que esperara a vida inteira, enquanto outra parte apenas desejava desaparecer e esquecer que aquele encontro havia acontecido. A humilhação pública, o tapa no rosto, a rejeição implícita em cada ação dele, tudo isso ainda doía intensamente. Eduardo se posicionou diante dela, forçando um confronto visual que ambos haviam evitado por motivos diferentes durante toda a vida. Quando seus olhos se encontraram, ele viu neles não apenas a semelhança física que os ligava, mas também a força de caráter que Marina havia desenvolvido apesar de todas as adversidades. Ela possuía uma dignidade natural que ele havia perdido há muito tempo em suas negociações comerciais sem escrúpulos. Com uma humildade que surpreendeu a ambos, Eduardo começou a contar sua versão dos fatos. Falou sobre o jovem ambicioso que era quando conheceu Helena, sobre os medos que sentia de que a gravidez arruinasse seus planos de ascensão social, sobre a covardia que o fizera escolher o caminho mais fácil. Suas palavras eram pontuadas por pausas dolorosas, momentos em que a vergonha ameaçava silenciá-lo completamente. Marina o ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra como se fossem peças de um quebra-cabeças que finalmente estava sendo montado. Não havia perdão em sua expressão, mas também não havia ódio. Havia sim uma sede de compreensão que a consumia desde que descobrira a identidade do pai. Ela queria entender como um homem podia dormir tranquilo, sabendo que havia uma filha em algum lugar do mundo, crescendo sem sua presença. Eduardo falou sobre os momentos em que pensara em procurá-las ao longo dos anos, especialmente nas madrugadas solitárias, quando o peso da culpa se tornava insuportável. Contou sobre como havia pesquisado discretamente sobre Helena algumas vezes, sempre recuando no último momento
por medo das consequências. Revelou que havia criado um fundo financeiro anos atrás, na esperança de um dia poder ajudá-las, mas que nunca tivera coragem de estabelecer contato. A confissão mais dolorosa veio quando Eduardo admitiu que havia se convencido de que elas estavam melhor sem ele, que havia construído uma narrativa mental na qual sua ausência era, na verdade, um favor que fazia a elas. Essa autoilusão o havia protegido da culpa por décadas, mas agora desmoronava diante da realidade concreta da filha que estava diante dele. Marina finalmente falou, sua voz carregada de uma maturidade que transcendia sua idade. Ela contou sobre a infância difícil, mas cheia de amor que Helena lhe proporcionara. Falou sobre como sua mãe nunca a deixara sentir falta de figura paterna, compensando a ausência com amor duplo e dedicação incansável. Descreveu os sacrifícios que Helena fizera, trabalhando em múltiplos empregos para garantir que a filha tivesse educação e oportunidades. Eduardo sentia cada palavra como uma punhalada em sua consciência. Marina havia crescido sem privilégios, lutando por cada oportunidade, enquanto ele acumulava riquezas que poderia ter compartilhado com ela. A ironia cruel da situação o consumia. Ele havia passado décadas construindo um legado para deixar para seus herdeiros, sem saber que já tinha uma herdeira que crescia na pobreza a poucos quilômetros de distância. O sol havia se posto completamente e as luzes automáticas do jardim se acenderam, criando um cenário quase teatral para aquela confrontação emocional. Eduardo percebeu que Marina estava tremendo, não apenas pela emoção, mas também pelo frio da noite que se aproximava. Instintivamente, ele tirou o paletó e tentou oferecê-lo a ela, mas Marina recuou, recusando gentilmente o gesto. A recusa do paletó foi simbólica e devastadora. Marina não queria sua proteção agora, depois de uma vida inteira sem ela. Não precisava de seu conforto material quando havia sobrevivido sem qualquer apoio paterno por quase 3 décadas. O gesto, embora bem intencionado, chegava tarde demais para ter o significado que Eduardo esperava. Margarete, que havia observado toda a cena à distância, finalmente se aproximou. Sua presença adicionou uma nova camada de complexidade à situação. Marina percebeu que não estava apenas confrontando o pai que a abandonara, mas também a família que ele havia escolhido no lugar dela. A mulher que se beneficiara da ausência dela, que vivera a vida que poderia ter sido sua se Eduardo tivesse feito escolhas diferentes. A aproximação de Margarete criou um triângulo emocional tenso e complexo no jardim iluminado pelas luzes suaves da mansão. Ela caminhava com a elegância cultivada de décadas na alta sociedade, mas seus olhos revelavam a turbulência interna que sentia. Aos 50 anos, Margarete nunca havia enfrentado uma situação como aquela, onde o passado do marido se materializava na forma de uma jovem que carregava sua genética e sua rejeição. Marina observou a aproximação da esposa de Eduardo com curiosidade misturada a uma estranha fascinação. Aquela era a mulher que vivera a vida que poderia ter sido de sua mãe, que desfrutara do amor e da segurança financeira que lhe foram negados. No entanto, surpreendentemente, Marina não sentia raiva ou inveja. Havia uma compreensão madura de que Margarete também era, de certa forma, uma vítima das escolhas de Eduardo. Margarete parou a alguns metros de distância, como se respeitasse um espaço sagrado de dor e revelação entre pai e filha. Suas primeiras palavras foram dirigidas a Marina e carregavam uma gentileza genuína que surpreendeu a todos os presentes. Ela não demonstrou hostilidade ou ciúmes, mas sim uma compaixão maternal inesperada pela jovem que havia sido rejeitada pelo marido que amava. Eduardo observava a interação entre sua esposa e sua filha com uma mistura de gratidão e temor. Margarete havia sido sua companheira leal por 3 décadas, construindo junto com ele não apenas uma família, mas também um império comercial. Ela conhecia seus defeitos e suas qualidades,
Havia presenciado sua evolução de jovem ambicioso para empresário estabelecido, mas nunca soubera sobre Helena e Marina. A reação de Margareth revelou a profundidade de seu caráter. Em vez de ver Marina como uma ameaça ou um escândalo potencial, ela a enxergou como uma jovem que havia sido prejudicada pelas escolhas egoístas de Eduardo. Sua experiência como mãe de 2 filhos já adultos despertou nela um instinto protetor em relação a Marina, independentemente das circunstâncias complicadas de sua existência. Marina, por sua vez, ficou desarmada pela gentileza inesperada de Margareth. Havia se preparado para enfrentar hostilidade, rejeição ou tentativas de silenciá-la com dinheiro. Em vez disso, encontrou uma mulher que, apesar de chocada, demonstrava interesse genuíno em seu bem-estar. Margareth perguntou sobre sua situação atual, sobre onde morava, como estava lidando com a morte recente da mãe. Eduardo permanecia em silêncio, observando 2 mulheres importantes de sua vida se conhecerem em circunstâncias que ele havia criado através de suas escolhas passadas. A culpa o consumia não apenas por ter abandonado Marina, mas também por ter colocado Margareth naquela situação constrangedora. Sua esposa não merecia ser confrontada com os erros de seu passado de forma tão brutal e pública. A conversa entre Margareth e Marina gradualmente se aprofundou. Marina contou sobre os últimos meses de vida de Helena, sobre como sua mãe havia mantido a dignidade mesmo enfrentando uma doença devastadora sem recursos adequados para tratamento. Falou sobre os empregos que acumulava para sobreviver, sobre os sonhos que havia abandonado para trabalhar e sustentar a família. Margareth ouviu cada palavra com atenção crescente e Eduardo pode ver em seus olhos a mesma indignação que ele sentia consigo mesmo. Sua esposa estava compreendendo a magnitude da injustiça que havia sido perpetrada. Enquanto eles viviam em abundância, a filha de Eduardo lutava para sobreviver com trabalhos exaustivos e mal remunerados. A empresária experiente em Margareth começou a funcionar. Ela questionou Marina sobre sua educação, suas habilidades, seus interesses. Descobriu que a jovem havia interrompido os estudos para trabalhar, mas possuía uma inteligência natural aguçada e uma determinação impressionante. Marina havia conseguido concluir o ensino médio através de supletivo, sempre estudando nas madrugadas após jornadas exaustivas de trabalho. Eduardo finalmente encontrou coragem para se juntar à conversa. Sua voz ainda trêmula, ele expressou o desejo de conhecer melhor a filha, de compreender quem ela havia se tornado apesar de sua ausência. Perguntou sobre seus sonhos, sobre o que gostava de fazer nos poucos momentos livres que tinha. Cada resposta de Marina era uma revelação dolorosa de oportunidades perdidas e momentos que nunca poderiam ser recuperados. Marina revelou que sempre tivera fascínio por arquitetura, influenciada talvez pelos genes paternos, que se manifestavam de formas inesperadas. Ela observava construções com olhos críticos, imaginando melhorias e sonhando com projetos que nunca teria oportunidade de realizar. A ironia não passou despercebida por Eduardo. Sua filha havia herdado sua paixão pelo setor imobiliário, mas nunca tivera acesso às oportunidades que ele poderia ter proporcionado. Margareth sugeriu que conversassem em um ambiente mais confortável. A noite estava ficando fria e a situação emocional intensa merecia um setting mais acolhedor. Eduardo imediatamente concordou, mas Marina hesitou. Aceitar o convite significaria cruzar uma linha simbólica, entrar no mundo que havia sido negado a ela durante toda a vida. A hesitação de Marina revelou a complexidade de suas emoções. Parte dela desejava conhecer o pai, compreender suas motivações, talvez até construir algum tipo de relacionamento. Outra parte ainda estava magoada pela humilhação pública e pelo tapa que recebera. Como poderia confiar em um homem que havia reagido com violência antes mesmo de saber quem ela era?
Eduardo percebeu a hesitação da filha e compreendeu que havia muito trabalho de reconstrução a ser feito. Não podia simplesmente esperar que ela esquecesse décadas de abandono, porque ele agora se mostrava arrependido. A confiança precisaria ser construída lentamente, tijolo por tijolo, através de ações consistentes e não apenas palavras emocionadas. O momento de decisão chegou quando Marina olhou diretamente nos olhos do pai pela primeira vez desde a revelação. O olhar que Marina dirigiu a Eduardo naquele momento carregava o peso de 28 anos de questionamentos não respondidos. Era um olhar que buscava sinais de sinceridade, vestígios de arrependimento genuíno, qualquer indicação de que o homem diante dela era diferente daquele que havia abandonado sua mãe grávida décadas atrás. Eduardo sustentou o olhar, permitindo que ela visse a vulnerabilidade que ele havia escondido do mundo por tanto tempo. Após longos segundos de silêncio carregado de significado, Marina assentiu quase imperceptivelmente. Aceitaria o convite para conversar, não por perdão ou reconciliação imediata, mas pela necessidade humana básica de compreender sua própria história. Margaret sorriu discretamente, reconhecendo a coragem que aquela decisão exigia da jovem. Os três caminharam em direção à mansão, cada passo sendo uma jornada simbólica através de camadas complexas de emoção e história. Marina observava tudo com olhos atentos. Os jardins, meticulosamente cuidados, as obras de arte espalhadas pelo caminho, a arquitetura imponente da casa que representava o mundo ao qual ela sempre pertencera por direito, mas do qual fora excluída por circunstâncias. Eduardo a conduziu até sua biblioteca pessoal, um ambiente que considerava seu santuário. As paredes eram cobertas por estantes de mogno, repletas de livros sobre arquitetura, negócios e filosofia. Havia também fotografias de seus projetos mais importantes, prêmios recebidos ao longo da carreira e objetos de arte colecionados durante viagens pelo mundo. Era um espaço que contava a história de suas conquistas profissionais, mas que agora parecia vazio diante da conquista pessoal que havia perdido. Margaret discretamente providenciou chá e alguns lanches leves, demonstrando uma hospitalidade natural que contrastava com a tensão do momento. Ela havia compreendido intuitivamente que Marina provavelmente não havia se alimentado adequadamente durante o dia, considerando que trabalhara na festa desde cedo. O gesto simples carregava um cuidado maternal que tocou profundamente a jovem. Marina se acomodou em uma poltrona de couro, ainda visivelmente desconfortável com o luxo que a cercava. Suas roupas simples de trabalho contrastavam drasticamente com o ambiente sofisticado, lembrando a todos os presentes das diferenças sociais que as escolhas de Eduardo haviam criado. Ela aceitou o chá com gratidão, envolvendo a xícara de porcelana com as mãos, como se buscasse aquecimento não apenas físico, mas emocional. Eduardo se posicionou em uma cadeira próxima, mas não muito perto, respeitando o espaço pessoal de Marina e demonstrando que havia aprendido algo sobre limites após o desastre da tarde. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a própria xícara, revelando que mesmo em seu ambiente de conforto, ele se sentia profundamente abalado pela situação. A conversa começou de forma hesitante, com Eduardo fazendo perguntas cuidadosas sobre a vida de Marina. Ele queria conhecer detalhes sobre sua infância, sua educação, seus relacionamentos. Cada resposta revelava uma vida de luta e determinação, que o impressionava e o entristecia simultaneamente. Marina havia desenvolvido uma maturidade precoce, forçada pelas circunstâncias a crescer rapidamente e assumir responsabilidades que deveriam ter sido compartilhadas. Marina, por sua vez, questionou Eduardo sobre sua vida durante os anos de sua ausência.
Queria entender como ele havia construído sua família, seus negócios, sua reputação, enquanto ela e Helena enfrentavam dificuldades financeiras constantes. Não havia acusação direta em suas palavras, mas a implicação era clara. Ele havia prosperado enquanto sua filha legítima lutava para sobreviver. Eduardo respondeu com uma honestidade brutal que surpreendeu até mesmo Margarete. Ele admitiu que havia se empenhado nos negócios parcialmente para fugir da culpa que sentia sobre Helena e Marina. O sucesso financeiro havia se tornado uma forma de automedicação, uma maneira de provar a si mesmo que havia feito a escolha certa. Cada projeto bem-sucedido era uma justificativa para suas ações passadas. A revelação mais impactante veio quando Eduardo confessou que havia investigado discretamente sobre elas algumas vezes ao longo dos anos. Sabia que Helena trabalhava em diversos empregos, sabia sobre as dificuldades financeiras que enfrentavam, sabia sobre a doença que finalmente a levara. Essa confissão foi particularmente dolorosa para Marina, que percebeu que ele havia escolhido conscientemente permanecer ausente, mesmo sabendo de seu sofrimento. Marina questionou por que ele nunca havia feito contato, por que havia escolhido observar de longe em vez de assumir suas responsabilidades. Eduardo não tinha resposta satisfatória. Falou sobre medo, sobre a complexidade de sua situação familiar, sobre o receio de causar mais dor do que alívio. Mas todas essas explicações soavam vazias diante da realidade de uma filha que crescera sem pai. Margarete observava a interação com crescente admiração pela força de caráter de Marina. A jovem não demonstrava autocomiseração ou amargura excessiva. Em vez disso, mantinha uma dignidade impressionante enquanto buscava compreender uma situação que havia moldado toda a sua existência. Havia uma sabedoria em suas palavras que transcendia sua idade e suas circunstâncias. A conversa eventualmente se voltou para Helena. Eduardo pediu a Marina que lhe contasse sobre a mãe, sobre como ela havia sido como pessoa e como mãe. Marina falou com amor profundo sobre Helena, descrevendo uma mulher que havia transformado adversidades em força, que havia ensinado valores sólidos através do exemplo, que havia amado incondicionalmente apesar de todas as dificuldades. Eduardo ouviu cada palavra sobre Helena com uma mistura de admiração e arrependimento devastador. Percebia que havia perdido não apenas a oportunidade de conhecer sua filha, mas também de valorizar uma mulher extraordinária que havia criado uma pessoa notável sozinha. Helena havia feito o que ele não tivera coragem de fazer: assumir responsabilidade e amar sem condições. Quando Marina mencionou os últimos dias de vida de Helena, sua voz finalmente se quebrou. Falou sobre como sua mãe havia enfrentado a doença com dignidade, sobre como havia se preocupado mais com o futuro da filha do que com seu próprio sofrimento. Revelou que Helena havia morrido sussurrando o nome de Eduardo, demonstrando que nunca havia parado completamente de amá-lo, apesar de tudo. Eduardo não conseguiu conter as lágrimas ao ouvir sobre os últimos momentos de Helena. A mulher que ele havia abandonado havia morrido pronunciando seu nome, carregando amor por ele até o final. A magnitude de sua perda se tornou clara. Havia desperdiçado não apenas a chance de ser pai, mas também a oportunidade de amar e ser amado genuinamente. As lágrimas de Eduardo caíam silenciosamente sobre o tapete persa de sua biblioteca, cada gota carregando décadas de arrependimento condensado. Margarete nunca havia visto o marido chorar daquela forma, com uma vulnerabilidade que parecia rasgar sua alma e expor feridas que ele havia mantido cuidadosamente escondidas por toda a vida adulta. A confissão sobre os últimos momentos de Helena havia quebrado a última barreira de proteção emocional que ele mantinha. Marina observava as lágrimas do pai com sentimentos contraditórios.
Parte dela sentiu uma satisfação sombria ao vê-lo finalmente confrontando a dor que suas escolhas haviam causado. Outra parte, mais compassiva, reconhecia o sofrimento genuíno de um homem que finalmente compreendia a magnitude de seus erros. Não havia prazer em sua vingança não planejada, apenas uma sensação estranha de justiça cósmica sendo realizada. Eduardo tentou se recompor, limpando o rosto com as mãos trêmulas, mas as lágrimas continuavam fluindo como se uma represa emocional tivesse se rompido irreversivelmente. Ele pediu desculpas a Marina, não apenas pelas lágrimas, mas por tudo, pelo abandono, pela negação, pelo tapa, pela vida que ela havia sido forçada a viver sem o apoio paterno que merecia. Suas palavras eram entrecortadas por soluços que revelavam a profundidade de sua angústia. Marina permanecia calma, quase estoica, diante do colapso emocional do pai. Sua reação controlada contrastava dramaticamente com o desespero dele, demonstrando uma maturidade emocional que havia sido forjada através de anos de adversidade. Ela havia aprendido a lidar com dor de forma diferente, transformando o sofrimento em força em vez de permitir que a consumisse. Margarete se levantou discretamente e trouxe um copo de água para Eduardo, mas também se dirigiu a Marina com uma pergunta que revelava sua preocupação genuína. Onde a jovem estava morando agora que Helena havia falecido? A pergunta prática trouxe uma dimensão concreta à discussão emocional, lembrando a todos que Marina enfrentava desafios reais e imediatos, além do drama familiar. Marina explicou que estava vivendo em um pequeno apartamento alugado na zona leste de São Paulo, dividindo o espaço com 2 outras mulheres para conseguir pagar o aluguel. Trabalhava em múltiplos empregos, limpeza residencial, eventos como aquele da tarde e fins de semana em um restaurante pequeno. Sua rotina começava antes do amanhecer e terminava apenas na madrugada, um ciclo exaustivo que havia se tornado sua normalidade. Eduardo escutou a descrição da vida de Marina com horror crescente. Enquanto ele possuía múltiplas propriedades, carros de luxo e mais dinheiro do que poderia gastar em várias vidas, sua filha legítima dividia um apartamento pequeno e trabalhava até a exaustão para sobreviver. A ironia cruel da situação o atingiu como um soco no estômago. Ele havia construído um império pensando no futuro de seus herdeiros, ignorando que já tinha uma herdeira vivendo na pobreza. Margarete, movida por um impulso maternal que a surpreendeu, ofereceu imediatamente que Marina viesse morar na mansão, pelo menos temporariamente. A proposta foi feita com sinceridade genuína, sem segundas intenções ou tentativas de manipulação. Margarete havia rapidamente desenvolvido um carinho pela jovem e sentia uma responsabilidade moral de ajudá-la, independentemente das complicações que isso poderia trazer. A oferta criou um momento de tensão inesperada. Marina ficou visivelmente surpresa pela generosidade de Margarete, mas também cautelosa. Aceitar significaria entrar completamente no mundo que havia sido negado a ela, tornando-se dependente das mesmas pessoas que a haviam rejeitado. Sua independência duramente conquistada estava em conflito com a oportunidade de finalmente ter estabilidade. Eduardo apoiou imediatamente a sugestão de Margarete, mas Marina pode perceber que suas motivações eram mais complexas. Ele não estava oferecendo apenas abrigo, mas também uma forma de aliviar sua culpa através de gestos grandiosos. Marina havia aprendido a desconfiar de soluções fáceis para problemas complexos, especialmente quando vinham de pessoas que anteriormente haviam demonstrado pouca confiabilidade. A jovem agradeceu a oferta com educação, mas explicou que precisava de tempo para pensar. Não queria tomar decisões importantes sob o impacto emocional do dia. Havia passado a vida inteira sendo independente e autoconfiante. Mudar radicalmente sua situação exigiria reflexão cuidadosa sobre as implicações a longo prazo. Eduardo respeitou a hesitação de Marina,
mas aproveitou para expressar seu desejo de conhecê-la melhor, independentemente de onde ela escolhesse viver. Queria saber sobre seus sonhos abandonados, seus interesses, suas opiniões sobre diversos assuntos. Pela primeira vez em sua vida, estava genuinamente interessado em outra pessoa sem qualquer agenda oculta ou benefício pessoal em mente. Marina começou a falar sobre sua paixão reprimida pela arquitetura, sobre como observava construções e imaginava melhorias, sobre os livros que conseguia emprestar da biblioteca pública para estudar o assunto. Eduardo percebeu que havia transmitido geneticamente não apenas características físicas, mas também aptidões profissionais. A ironia era dolorosa. Ele poderia ter orientado e apoiado essa paixão desde a infância. A conversa gradualmente se aprofundou em território mais pessoal. Marina questionou Eduardo sobre seus outros filhos, sobre como havia sido como pai para eles. Queria entender se sua rejeição havia sido específica ou se ele simplesmente não possuía instintos paternais. A pergunta revelava uma ferida profunda. Ela questionava não apenas o abandono, mas também sua própria dignidade de ser amada. Eduardo falou sobre Roberto e Camila, seus filhos com Margarete, agora adultos e estabelecidos profissionalmente. Admitiu que havia sido um pai presente fisicamente, mas frequentemente ausente emocionalmente, sempre focado nos negócios e na construção de riqueza. Percebeu, enquanto falava, que mesmo com os filhos que criara, havia priorizado provisão material sobre conexão emocional. Marina ouviu sobre seus meio-irmãos com curiosidade misturada à melancolia. Eles haviam crescido com todas as oportunidades que lhe foram negadas: educação de qualidade, viagens, contatos profissionais, segurança financeira. Não sentia inveja exatamente, mas uma tristeza profunda pelas oportunidades perdidas e pelos relacionamentos que nunca existiram. Margaret observava a dinâmica entre pai e filha com crescente compreensão da complexidade da situação. Marina não era apenas uma jovem carente buscando apoio financeiro. Ela era uma pessoa formada, com personalidade forte e valores sólidos, que havia sobrevivido e prosperado apesar das circunstâncias adversas. A família não estaria simplesmente ajudando-a. Ela também enriqueceria suas vidas de formas inesperadas. Os dias seguintes ao encontro revelador passaram como um turbilhão emocional para todas as partes envolvidas. Marina retornou ao seu apartamento pequeno e apertado, mas sua mente permanecia na biblioteca elegante onde havia conhecido um pai que sempre existira, apenas como uma ausência dolorosa em sua vida. Cada objeto familiar de sua rotina simples agora carregava um peso diferente, contrastando com a opulência que havia testemunhado. Eduardo, por sua vez, não conseguia se concentrar em nenhuma atividade. Suas reuniões de negócios pareciam triviais e vazias, comparadas à conversa profunda que tivera com Marina. Ele se pegava observando fotografias antigas, procurando por memórias de Helena que havia enterrado deliberadamente em sua consciência. Cada lembrança recuperada era simultaneamente preciosa e dolorosa, revelando camadas de arrependimento que ele não sabia que existiam. Margarete havia se tornado uma mediadora não oficial entre pai e filha. Ela ligava para Marina diariamente, não para pressionar sobre a oferta de moradia, mas simplesmente para se certificar de que a jovem estava bem. Essas conversas revelaram uma Marina inteligente, articulada e surpreendentemente bem informada sobre diversos assuntos, apesar de sua educação formal limitada. Margarete começou a vê-la não como um problema a ser resolvido, mas como uma pessoa valiosa que havia sido injustamente privada de oportunidades. Marina, isolada em seu pequeno quarto, lutava com decisões que pareciam definir o rumo de toda a sua vida. Aceitar a ajuda de Eduardo significaria reconhecer que precisava dele, algo que contradizia a independência férrea que havia cultivado por necessidade.
Ao mesmo time, sabia que sua situação atual era insustentável a longo prazo. Os múltiplos empregos estavam esgotando sua saúde física e mental. A pressão financeira se intensificou quando Marina descobriu que precisaria deixar o apartamento compartilhado. Uma das companheiras de casa havia decidido se mudar, deixando as outras duas incapazes de arcar com o aluguel dividido apenas em duas partes. Marina calculou que teria no máximo um mês para encontrar uma nova solução habitacional e as opções em sua faixa de preço eram extremamente limitadas. Eduardo, meanwhile, havia começado uma investigação discreta sobre a vida que Marina e Helena haviam levido. Contratou um investigador particular, não para invadir a privacidade delas, mas para compreender completamente o impacto de suas escolhas passadas. Os relatórios que recebeu foram devastadores. Helena havia trabalhado até semanas antes de morrer, recusando ajuda de vizinhos por orgulho, lutando para manter a dignidade, mesmo quando a doença a debilitava. O investigador também revelou que Marina havia sido uma estudante exemplar antes de abandonar os estudos para trabalhar. Seus professores ainda se lembravam dela como uma jovem brilhante, com potencial excepcional, especialmente em matemática e ciências. Eduardo percebeu que havia perdido não apenas a oportunidade de ser pai, mas também de orientar uma mente promissora que poderia ter alcançado grandes realizações com o apoio adequado. Margarete decidiu tomar uma iniciativa própria. Sem consultar Eduardo, ela visitou Marina em seu local de trabalho, o pequeno restaurante onde ela servia mesas nos fins de semana. O estabelecimento simples, mas limpo, contrastava drasticamente com os ambientes luxuosos que Margarete frequentava. Mas ela se sentiu imediatamente confortável, atraída pela autenticidade do lugar e das pessoas. A visita de Margarete ao restaurante foi um momento decisivo. Marina inicialmente ficou constrangida, preocupada que sua vida simples parecesse ainda mais humilde aos olhos de alguém acostumada ao luxo. Mas Margarete demonstrou interesse genuíno pelo ambiente, conversou com outros funcionários e até mesmo ajudou Marina durante o horário de pico, carregando pratos e interagindo com clientes de forma natural. Durante essa visita, Margarete observou Marina trabalhando e ficou impressionada com sua ética profissional. A jovem tratava cada cliente com respeito e cortesia, mesmo quando enfrentava situações difíceis. Ela organizava seu trabalho de forma eficiente, antecipava necessidades dos clientes e mantinha uma atitude positiva mesmo durante o turno mais corrido. Margarete percebeu que Marina possuía habilidades de liderança natural que estavam sendo desperdiçadas em trabalhos que não ofereciam oportunidades de crescimento. Após o término do turno de Marina, as duas mulheres conversaram em um banco da praça próxima ao restaurante. Margarete compartilhou suas próprias experiências como jovem mulher, tentando encontrar seu lugar no mundo, antes de conhecer Eduardo. Falou sobre medos, aspirações e sobre como as oportunidades que recebera haviam moldado sua vida de formas que ela só conseguia apreciar em retrospectiva. Marina, por sua vez, abriu-se mais sobre seus sonhos abandonados. Revelou que sempre imaginara estudar arquitetura, talvez até mesmo trabalhar com projetos habitacionais para famílias de baixa renda. Queria usar sua experiência pessoal com limitações financeiras para criar soluções habitacionais dignas e acessíveis. Era um sonho que combinava paixão profissional com propósito social, refletindo a profundidade de caráter que havia desenvolvido através das adversidades. Margarete ficou profundamente tocada pela visão de Marina para o futuro. Não era apenas um desejo de ascensão social ou vingança contra as circunstâncias. Era um genuíno desejo de usar sua experiência para ajudar outros em situações similares. Margarete percebeu que Marina havia transformado sua dor em empatia, suas limitações em motivação para ajudar outros. A conversa eventualmente chegou ao ponto crucial.
Margarete perguntou diretamente o que impedia Marina de aceitar a ajuda oferecida. Marina respondeu com honestidade brutal sobre seus medos. Temia que aceitar significasse perder sua identidade e independência. Preocupava-se que Eduardo estivesse oferecendo ajuda apenas para aliviar sua culpa, não por amor genuíno. Questionava se seria capaz de confiar em pessoas que já a haviam decepcionado uma vez. Margarete compreendeu perfeitamente os receios de Marina e os validou como legítimos e racionais. Não tentou minimizar as preocupações ou oferecer garantias vazias. Em vez disso, propôs uma abordagem gradual. Marina poderia aceitar ajuda específica e limitada, mantendo sua independência enquanto testava a sinceridade das intenções de Eduardo. Era uma proposta que respeitava a necessidade de Marina de manter controle sobre sua própria vida. A proposta específica que Margarete fez surpreendeu Marina por sua praticidade e sensibilidade. Em vez de moradia na mansão, ela ofereceu ajuda para que Marina pudesse voltar a estudar, mantendo um apartamento próprio, mas com apoio financeiro que permitiria reduzir a carga de trabalho. Era uma forma de investir no futuro de Marina sem forçá-la a uma dependência imediata e total. A proposta de Margarete plantou uma semente de esperança no coração de Marina que ela não sentia há muito tempo. Pela primeira vez desde a morte de Helena, ela conseguiu vislumbrar um futuro que não fosse apenas sobrevivência, mas crescimento e realização pessoal. A ideia de retomar os estudos, especificamente em arquitetura, reacendeu sonhos que ela havia enterrado sob camadas de responsabilidades práticas e limitações financeiras. Marina passou dias considerando cuidadosamente a proposta. Ela criou listas mentais de prós e contras, analisou os riscos e benefícios e, principalmente, examinou suas próprias motivações e medos. A jovem havia aprendido a não tomar decisões impulsivas. Cada escolha em sua vida havia sido cuidadosamente ponderada devido às consequências severas que erros poderiam trazer para alguém em sua situação financeira. Eduardo, informado por Margarete sobre a proposta, sentiu uma mistura de gratidão pela sensibilidade de sua esposa e ansiedade sobre a resposta de Marina. Ele começou a pesquisar discretamente as melhores universidades de arquitetura, cursos preparatórios e programas de apoio acadêmico. Pela primeira vez em décadas, seus recursos financeiros teriam um propósito que transcendia lucro ou status social. Durante esse período de reflexão, Marina tomou uma decisão corajosa. Procurou Eduardo para uma conversa particular, sem a mediação de Margarete. Ela queria testar suas próprias percepções sobre o pai, entender melhor suas motivações reais e estabelecer limites claros para qualquer relacionamento futuro que pudessem desenvolver. A iniciativa demonstrou sua maturidade emocional e determinação de manter controle sobre a situação. O encontro aconteceu em um café neutro, longe tanto da mansão quanto do mundo de Marina. Eduardo chegou pontualmente, visivelmente nervoso, mas determinado a demonstrar respeito pelo tempo e pela decisão dela de procurá-lo. Marina observou que ele parecia ter envelhecido nos dias que se passaram desde seu primeiro encontro, como se o peso da culpa estivesse se manifestando fisicamente em sua aparência. Marina começou a conversa estabelecendo regras claras para seu possível relacionamento. Ela não queria caridade ou gestos grandiosos motivados por culpa. Se Eduardo desejasse fazer parte de sua vida, teria que ser baseado em respeito mútuo e interesse genuíno em conhecê-la como pessoa, não como um projeto de redenção pessoal. Suas palavras eram diretas, mas não hostis, demonstrando uma força interior que impressionou Eduardo. Eduardo aceitou todas as condições que Marina estabeleceu, reconhecendo que ela tinha todo o direito de definir os termos de qualquer relacionamento entre eles. Ele expressou com humildade genuína
que não esperava perdão imediato ou amor paternal instantâneo. Tudo o que desejava era a oportunidade de conhecer a filha extraordinária que Helena havia criado e talvez contribuir positivamente para seu futuro de alguma forma significativa. A conversa gradualmente se aprofundou em territórios mais pessoais. Marina compartilhou histórias sobre Helena que Eduardo nunca havia ouvido, revelando aspectos da personalidade de sua antiga amada que ele havia esquecido ou nunca conhecido completamente. Helena havia sido não apenas uma mãe dedicada, mas também uma mulher de princípios fortes que havia transmitido valores sólidos para a filha através de exemplo pessoal. Eduardo, por sua vez, falou sobre os arrependimentos que o consumiam, não apenas relacionados a Marina e Helena, mas sobre a vida que havia construído baseada em prioridades questionáveis. Ele admitiu que havia sacrificado relacionamentos genuínos em favor de sucessos materiais e que apenas agora, aos 52 anos, estava começando a compreender o que realmente importava na vida. Marina fez perguntas diretas sobre os outros filhos de Eduardo, querendo entender como ele havia falhado ou sucedido como pai com Roberto e Camila. Eduardo foi honesto sobre suas limitações como pai, admitindo que havia sido mais provedor do que mentor emocional. Suas confissões revelaram padrões de comportamento que explicavam, mas não justificavam, sua capacidade de abandonar uma filha não planejada. A jovem também questionou Eduardo sobre seus planos futuros. Se ela aceitasse sua ajuda, como ele pretendia lidar com as reações de sua família estabelecida, seus círculos sociais e os possíveis impactos em seus negócios? Marina não queria ser responsável por destruir relacionamentos existentes, mas também não aceitaria ser mantida como um segredo vergonhoso. Eduardo garantiu que estava preparado para assumir publicamente Marina como sua filha, independentemente das consequências sociais ou familiares. Ele havia começado a perceber que sua reputação, construída sobre mentiras por omissão, tinha menos valor do que havia imaginado. A opinião de pessoas que o julgariam por reconhecer sua filha não era algo que ele ainda valoriza. Durante a conversa, Marina observou mudanças sutis no comportamento de Eduardo que sugeriam transformação genuína. Ele ouvia mais do que falava, fazia perguntas sobre ela em vez de se concentrar em suas próprias justificativas e demonstrava interesse real em suas opiniões sobre diversos assuntos. Essas pequenas mudanças indicavam que ele estava realmente tentando se conectar com ela como pessoa, não apenas aliviar sua culpa. A decisão final de Marina veio de forma gradual, não como um momento épico de revelação, mas como uma conclusão lógica baseada em todas as evidências que havia coletado. Ela percebeu que Eduardo estava genuinamente mudado, que Margareth era sincera em seu apoio e que ela própria estava forte o suficiente para aceitar ajuda sem perder sua identidade ou independência. Marina anunciou sua decisão de aceitar o apoio para retomar os estudos, mas com condições específicas. Ela manteria seu próprio apartamento, continuaria trabalhando em meio período para manter alguma independência financeira e o relacionamento com Eduardo se desenvolveria naturalmente, sem pressão ou expectativas irreais de ambas as partes. Eduardo recebeu a notícia com alegria contida, compreendendo que aquilo era apenas o início de um processo longo de reconstrução de confiança. Ele concordou com todas as condições e expressou gratidão pela oportunidade de finalmente fazer algo positivo pela filha, que havia negligenciado por tanto tempo. Quando se despediram naquele café, tanto pai quanto filha sabiam que estavam embarcando em uma jornada incerta, mas cheia de possibilidades de cura e crescimento mútuo. 6 meses depois daquele dia transformador, na mansão de Alphaville, Marina caminhava pelos corredores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo com uma mochila cheia de livros e projetos, sentindo-se simultaneamente ansiosa e realizada. O ambiente acadêmico, que uma vez parecera um sonho impossível, agora fazia parte de sua rotina diária.
Cada aula era uma oportunidade de aprender conceitos que alimentavam sua paixão natural pelo design e planejamento urbano. A adaptação à vida universitária não havia sido simples. Marina enfrentava desafios únicos, como uma estudante mais velha que havia passado anos fora do ambiente acadêmico formal. Inicialmente, sentia-se intimidada por colegas mais jovens que haviam tido acesso à educação de qualidade desde sempre. No entanto, sua experiência de vida e determinação logo se tornaram vantagens, proporcionando perspectivas práticas que enriqueciam discussões teóricas. Eduardo havia cumprido escrupulosamente todos os acordos estabelecidos com Marina. Ele pagava suas mensalidades, fornecia uma mesada modesta para despesas básicas e havia ajudado a mobiliar um apartamento pequeno